Era quase meia-noite, e a chuva caía pesada sobre as ruas vazias da cidade. As postas refletiam as luzes dos postes, e o som dos trovões misturava-se ao barulho distante de carros apressados. Lucas, um pai solteiro exausto depois de um longo turno como zelador, caminhava com o capuz encharcado e os olhos cansados. Ele só queria chegar em casa, tomar um banho quente e ver a filha dormindo em paz. Mas algo o fez parar. No ponto de ônibus, uma figura encolhida tentava se proteger da tempestade. Era uma jovem, molhada dos pés à cabeça, abraçando uma bolsa rasgada contra o peito. O vento cortava, e mesmo de longe ele viu o tremor dos lábios dela. Lucas hesitou. Talvez alguém venha buscá-la, pensou, mas o relógio marcava quase 2 da manhã e ninguém mais passava por ali. Ele respirou fundo e se aproximou devagar. Ei, você está bem? Perguntou, tentando ser gentil, mas mantendo distância. A moça se virou num sobressalto, os olhos arregalados, como um animal assustado. Eu estou bem, respondeu rápido, firme, como quem tenta convencer a si mesma. Só esperando o ônibus. Lucas olhou a rua deserta. Nenhum ônibus passa por aqui a essa hora. Ela desviou o olhar, mordendo o lábio. Um silêncio constrangedor se formou entre os dois, quebrado apenas pela chuva batendo no asfalto. Ele podia simplesmente seguir caminho, afinal, tinha uma filha pequena em casa. Não era seguro se envolver com estranhos. Mas algo naquela jovem, o jeito como ela tremia, o olhar de quem estava tentando ser forte demais, tocou algo nele. Olha, ele começou, tirando o casaco. Eu moro 2 ruas daqui. Não é muito, mas tem teto, café quente e um sofá seco. Eu não preciso da sua pena, ela rebateu a voz trêmula. Não é pena, é humanidade. Ele sorriu cansado. E eu tenho uma filha. Sei o que é querer um lugar seguro. A frase pareceu atravessá-la. Por um momento, o orgulho dela cedeu e os olhos marejaram. Só por uma noite? Ela perguntou quase em um sussurro. Só por uma noite, Lucas respondeu firme. Caminharam em silêncio. A chuva batia forte, mas ele segurava o guarda-chuva sobre ela, se molhando todo sem reclamar. Cada passo era pesado, mas carregava algo novo, uma mistura de compaixão e destino. Ao chegar em casa, Lucas abriu a porta com cuidado. O som suave de um relógio e o cheiro de sabonete infantil preencheram o ar. Pode entrar, disse apontando para dentro. É simples, mas é limpo. A jovem cruzou a porta, hesitante, observando o pequeno lar com olhos marejados. Ali, entre paredes gastas e um sofá velho, começava uma história que mudaria para sempre o destino de 2 corações solitários e de uma menininha que, sem saber, estava prestes a ganhar algo que nenhum dinheiro poderia comprar. Uma nova família. A porta se fechou atrás deles com um leve estalo. Por alguns segundos, o único som era o gotejar da chuva escorrendo do casaco de Lucas. A jovem ficou parada no meio da pequena sala, observando tudo com olhos curiosos e cansados. O lugar era simples, mas cheio de vida. Havia desenhos coloridos presos na geladeira, brinquedos espalhados pelo chão e um cobertor rosa dobrado no sofá. Ela respirou fundo. O cheiro de café antigo e sabão em pó trazia uma sensação estranhamente familiar, como o lar que ela nunca teve. Pode deixar suas coisas aí. Eu vou pegar uma toalha e uma roupa seca. Ela assentiu, envergonhada. Enquanto ele sumia pelo corredor, ela passou os dedos pelas lombadas de alguns livros infantis. Um deles estava aberto em cima da mesinha. A Princesa e o Sapo. Sorriu sem querer. Então ele tem mesmo uma filha, pensou. Lucas voltou com uma toalha limpa, uma camiseta larga e um par de calças de moletom. Não é nada chique, mas vai servir, disse com um meio sorriso. O banheiro é por ali. A água demora um pouco para esquentar, mas ela chega. Obrigado, murmurou sem encará-lo. Ele apenas assentiu, cansado, e foi até a cozinha. Enquanto o barulho da água ecoava lá dentro, ele colocou a chaleira no fogo e separou 2 canecas. Preparou um chá simples de erva doce e deixou uma delas na mesinha junto a um bilhete rabiscado com letra firme. Pode dormir no sofá. Tem cobertor no armário. A casa é simples, mas é segura. Ellie. Quando ela saiu do banho, o vapor ainda saía dos cabelos e a roupa larga lhe dava um ar frágil e acolhedor ao mesmo tempo. Viu o bilhete e a xícara fumegante. Tocou o papel com delicadeza, sentindo o coração apertar.
Fazia quanto tempo que alguém se importava de verdade? Sentou-se no sofá, abraçando a caneca entre as mãos. O líquido quente desceu devagar, aquecendo mais do que o corpo. Parecia curar um pedaço da alma. Ela olhou ao redor mais uma vez. Nas prateleiras, pequenos detalhes mostravam o esforço de alguém que, mesmo com pouco, fazia o melhor. Uma flor de papel, um porta-retratos com uma menina sorridente, um tapete gasto, mas limpo. A jovem encostou a cabeça na almofada e suspirou. A chuva lá fora agora soava como música. Por um instante, ela se permitiu fechar os olhos sem medo, sem fingir força. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se segura. No quarto ao lado, Lucas espiou a cena em silêncio. Viu a desconhecida adormecer ali, encolhida sob o cobertor, e sentiu algo dentro dele que não sabia explicar. Talvez compaixão, talvez pressentimento. Ele apagou a luz, deixando apenas o abajur aceso, e murmurou baixinho: "Que Deus cuide dela, e da minha casa também." Mal sabia ele que, naquela noite chuvosa, acabava de abrir a porta não só de seu lar, mas também do próprio destino. O sol começou a surgir tímido entre as frestas da cortina, lançando faixas douradas sobre o sofá onde a jovem ainda dormia. O som suave de risadinhas infantis quebrou o silêncio da casa. Ela se mexeu devagar, sonolenta, até abrir os olhos e ver uma garotinha de cabelos cacheados a observando com curiosidade. "Oi", disse a menina, segurando um brinquedo nas mãos. "Você é a princesa que dormiu no sofá?" A moça piscou algumas vezes, confusa, até sorrir. "Princesa? Eu?" Riu baixinho. "Acho que não, querida." "É sim", insistiu a garotinha. "Papai falou que uma moça muito boa ficou na chuva e que agora ela é nossa visita especial." A jovem sentou-se, ajeitando o cobertor nos ombros. "E qual o nome da menina que me acorda com um sorriso tão bonito?" "Clara, mas papai me chama de seu raio de sol", respondeu, orgulhosa. A moça riu, e pela primeira vez em muito tempo, o som do próprio riso pareceu leve. Do outro lado da cozinha, o cheiro de pão torrado começou a se espalhar. O estalar do fogo no fogão denunciava que alguém já estava de pé há um tempo. Clara correu até a porta e gritou: "Papai, a princesa acordou!" Lucas apareceu com uma panela na mão e um avental amassado que dizia: "Melhor pai do mundo." O cabelo bagunçado, o olhar ainda cansado, mas o sorriso... aquele sorriso sincero que parecia aquecer qualquer ambiente. "Bom dia", disse. "Espero que tenha dormido bem." Ela assentiu, tímida. Mais do que imaginava. "O café está quase pronto. Sente-se, por favor." A mesa era pequena, mas cheia de carinho. Pão, manteiga, frutas cortadas e 2 canecas de leite com chocolate. Clara puxou uma cadeira para a visita e falou animada: "Papai fez o chocolate do jeito que eu gosto. Quer provar?" "Claro", respondeu ela, pegando o copo e sorrindo. "Está delicioso." Lucas fingiu modéstia. "É minha especialidade. Depois de trocar fraldas e consertar vazamento, eu sou quase um chefe de cozinha." Os 3 riram juntos. A cena era simples, mas carregada de algo raro: paz. Enquanto comiam, a moça observava o homem e a filha. A cumplicidade entre eles era bonita. Pequenos gestos, um olhar, um toque, um sorriso diziam mais do que 1000 palavras. Era uma conexão construída no amor e na luta diária. Quando terminou o café, ela ofereceu-se para lavar a louça. "Não precisa", disse Lucas. "Você já teve uma noite difícil." "Insisto." E antes que ele respondesse, já estava na pia, de mangas arregaçadas e sorriso tímido. Clara o observava atentamente e perguntou: "Você vai embora hoje?" A moça parou por um segundo, olhou para a menina e respondeu: "Ainda não sei, docinho. Às vezes a vida decide por nós." Lucas, que estava enxugando as mãos com um pano, a olhou de lado e algo em seu peito apertou. Ele não sabia quem ela era, nem o que escondia, mas tinha certeza de uma coisa: aquela mulher acabava de mudar o ritmo da casa. Os dias seguintes passaram mais rápido do que Lucas podia perceber.
A presença da jovem, que agora ele sabia se chamar Elisa, transformara a rotina da casa de um jeito silencioso, mas profundo. Ela ajudava nas pequenas coisas. Dobrava as roupas, lavava a louça, arrumava os brinquedos de Clara e sempre deixava um aroma de sabão e café fresco pela manhã. No início, Lucas tentava insistir para que ela não fizesse nada. Você é a minha convidada, não minha ajudante. Mas ela apenas sorria e dizia: não gosto de ficar parada. Fazer algo me faz sentir viva de novo. E havia algo na forma como ela dizia, de novo, que deixava Lucas curioso. Havia dor ali. Uma história não contada. Mas ele respeitava o silêncio dela, talvez porque também carregasse o seu próprio. Todas as noites, depois de colocar Clara para dormir, Lucas sentava-se no sofá para revisar as contas do mês. Elisa, quieta, o observava. Você trabalha em quê mesmo? Perguntou certa vez, quebrando o silêncio. Zelador de prédio. Ele respondeu, sem levantar os olhos das planilhas. Não é muito glamuroso, mas paga as contas. E me deixa perto da minha filha. Perto dela. Repetiu Elisa, num tom quase melancólico. Isso é o que importa, né? Lucas olhou para ela por um instante. Sim, no fim das contas, é tudo que realmente importa. Naquela noite, ela demorou a dormir. Ficou olhando o teto, ouvindo a respiração tranquila da menina no quarto ao lado. Um pensamento teimava em voltar. Como alguém pode ser feliz com tão pouco e ainda sorrir tanto? A resposta parecia simples, mas era exatamente o que ela não conseguia em seu próprio mundo. No terceiro dia, Elisa decidiu procurar algo para fazer fora de casa. Eu quero ajudar de verdade, Lucas. Não posso ficar aqui sem contribuir. Ele pensou um pouco. Tem uma lavanderia aqui perto. A dona é uma amiga minha, gente boa. Se quiser, posso falar com ela. Os olhos de Elisa brilharam, como se aquele simples gesto reacendesse uma chama que há muito estava apagada. Eu adoraria. Enquanto caminhavam juntos até a esquina, o vento da manhã trazia o cheiro de pão assando e o som distante dos ônibus passando. Clara ia pulando entre as poças, rindo alto, e Lucas observava Elisa sorrir por trás daquele ar reservado. Ela parecia se permitir respirar de novo. Quando chegaram à lavanderia, a Dona Neide, uma senhora de sorriso largo, olhou Elisa de cima a baixo e disse: se não tiver medo de sabão e trabalho pesado, já pode começar amanhã. Elisa deu um pequeno sorriso e respondeu: medo eu tenho de outras coisas, disso aqui não. Naquela noite, ao vê-la de avental pendurado na cadeira, cansada, mas com os olhos serenos, Lucas percebeu algo simples e poderoso. Aquela mulher não era mais uma estranha. Ela estava se reconstruindo. E, sem perceber, reconstruía também algo nele. Talvez o que o destino queria era exatamente isso. Duas vidas quebradas se encontrando no momento certo, para provar que o amor, às vezes, começa nas coisas mais simples, como um prato lavado, um café compartilhado ou um bom dia dito com o coração. O som das máquinas de lavar girando em ritmo constante pareceu um novo coração do dia de Elisa. Desde cedo, ela chegava à lavanderia com o avental amarrado e o cabelo preso de qualquer jeito. O cheiro de sabão em pó e amaciante misturava-se ao vapor quente, deixando o ar pesado, mas de alguma forma acolhedor. No primeiro dia, suas mãos ficaram vermelhas e cheias de pequenas bolhas. A água quente queimava, o cesto de roupas era pesado, e os clientes, apressados e impacientes, mal olhavam em seu rosto. Ainda assim, ela não reclamou. Só respirou fundo e continuou. No intervalo, sentou-se nos fundos da loja com uma garrafinha de água e um sanduíche simples, que Lucas havia preparado. Ele sempre deixava um bilhete junto. Não esqueça de comer. O mundo corre, mas o corpo precisa de pausas. Ela sorria toda vez que lia. Às vezes pensava, como alguém tão simples pode ter tanta delicadeza? Durante o expediente,
Observava Dona Neide conversar com os clientes, rir alto e até repreender um funcionário que falava alto demais. Havia vida naquele lugar. E, pela primeira vez, Elisa se sentia parte de algo. Mas nem todos os olhares eram gentis. Uma cliente elegante, de salto alto e perfume caro, torceu o nariz ao vê-la. "Você é nova, né?" perguntou, sem disfarçar o desprezo. "Sou sim", respondeu Elisa com educação. A mulher olhou-a de cima a baixo. "Cuidado para não manchar nada. Essas roupas custam mais do que o seu salário." As palavras doeram mais do que o vapor quente. Por um instante, o orgulho antigo de Elisa quis reagir. Antes de fugir de casa, ela também tinha vestidos caros, joias e empregados. Mas agora ela esfregava uniformes manchados. Mesmo assim, respirou fundo e respondeu apenas: "Pode deixar, senhora. Vai ficar impecável." No fim do dia, exausta, ela caminhava de volta para casa com as mãos cheirando a sabão e o corpo dolorido. Lucas a esperava na varanda, sentado com uma caneca de café e um sorriso de boas-vindas. "E aí, como foi o primeiro dia?" "Cansativo", disse ela, suspirando. "Mas bom." "Bom?" Ele arqueou a sobrancelha. Ela sorriu de leve. "Porque é trabalho honesto. E porque alguém acreditou em mim." Ele apenas assentiu. "Quando o trabalho vem do coração, ele limpa mais do que roupa, Elisa. Limpa a alma." Aquela frase ficou ecoando dentro dela por horas. Naquela noite, deitada no sofá, Elisa olhou para o teto e pensou em quantas vezes viveu cercada de luxo e se sentiu vazia. Agora, com as mãos feridas e o corpo cansado, ela sentia paz. Talvez a verdadeira riqueza não estivesse no que se tinha, mas no que se construía com dignidade. Antes de dormir, ouviu Clara rindo no quarto e Lucas cantarolando uma canção suave enquanto lavava a louça. O som era simples, cotidiano, mas para ela era como música. Ali, naquele lar modesto, Elisa começava a redescobrir o que o dinheiro jamais lhe havia dado: pertencimento. Era uma sexta-feira à noite quando o imprevisto aconteceu. A lavanderia já estava quase fechando e Elisa se ofereceu para fazer a última entrega do dia. Um pacote grande de lençóis limpos precisava ser deixado numa casa a poucas quadras. "Quer que eu vá contigo?" perguntou Dona Neide, preocupada com a chuva que começava a cair. "Não precisa, eu volto rápido." Elisa sorriu, ajustando o capuz e pegando o guarda-chuva. O vento estava gelado e as ruas meio vazias. Enquanto caminhava, pensava em Clara, em como a menina esperaria acordada só para contar como foi a aula. E em Lucas, que sempre a recebia na porta com aquele olhar calmo, como quem dizia: "Você não está sozinha." Chegou ao portão da casa indicada. Uma residência elegante com um enorme cachorro de guarda latindo no quintal. Elisa tocou a campainha, mas ninguém respondeu. Decidiu deixar o pacote na varanda. Abaixou-se para colocá-lo no chão e foi nesse instante que o barulho de metal soou atrás dela. O portão se abriu e o cão avançou. "Ei! Calma!" gritou, erguendo o braço instintivamente. O animal rosnou alto e pulou. Elisa recuou um passo, perdeu o equilíbrio e caiu de mau jeito na calçada molhada. A dor veio na hora, aguda, no tornozelo. O pacote se espalhou e o guarda-chuva rolou longe. Ela tentou se levantar, mas a perna não respondia. Foi então que uma voz firme ecoou pela rua. "Elisa!" Lucas vinha correndo, encharcado, o coração disparado. Ele havia ido até a lavanderia levar um lanche e soubera que ela saíra sozinha na chuva. O medo tomou conta dele. Sem pensar, correu até ela, colocando-se entre o cachorro e a muça. "Sai!" gritou, firme, com o tom de quem já enfrentou muita coisa na vida. O cachorro recuou, latindo, até que o dono apareceu, assustado, e puxou o animal de volta. Lucas ajoelhou-se ao lado dela.
Você tá machucada? Só o tornozelo. Acho que torceu. Ela falou entre lágrimas, tentando esconder a dor. Ele a olhou com um misto de alívio e irritação. Eu disse para você nunca sair sozinha tão tarde, ainda mais com chuva. Eu só queria ajudar, respondeu, com a voz trêmula. Ajudar não vale nada se colocar sua vida em risco, entende? Ele a pegou nos braços com cuidado, ignorando a água que escorria pelo rosto. Me deixa, eu posso andar, tentou protestar. Não discute, disse ele, firme, mas com ternura. Já bastou um susto para a vida inteira. Ela sorria, tentando esconder o quanto aquelas palavras aqueciam o coração. Clara, por outro lado, achava tudo um grande evento. Papai, a Elisa é tipo uma heroína. Ela lutou com um cachorro e venceu, dizia, orgulhosa. Lucas ria alto. Acha que o cachorro é que se arrependeu de mexer com ela. Elisa ria junto, mas por dentro sentia algo diferente. Pertencimento. Um sentimento que há muito tempo não sabia o que era. Certa tarde, enquanto ajudava Clara com o dever de casa, Elisa levantou-se para pegar um copo d'água. Ao inclinar-se para cima da pia, o colar que escondia sob a blusa escapou e brilhou à luz do entardecer. Era um colar delicado, de ouro e safira. Caro demais para alguém que dizia ter perdido tudo. Lucas, que estava lavando as mãos, notou. Belo colar, disse, sem ironia, mas com um tom que fez o ar pesar. Elisa levou a mão ao peito, tentando esconder a joia. É só uma lembrança. Uma lembrança? Ele secou as mãos com um pano e cruzou os braços. De uma lembrança de alguém ou de uma vida que você não contou? Ela ficou em silêncio. Os segundos pareciam minutos. O barulho do relógio na parede era o único som. Elisa, quem é você de verdade? Perguntou, com a voz calma, mas firme. Ela respirou fundo, os olhos mareados. Eu não sou quem você pensa, disse, a voz falhando. Meu nome completo é Elisa Monteiro. Monteiro? Ele repetiu, surpreso. O mesmo nome dos donos da construtora lá do centro? Ela assentiu, envergonhada. Meu pai é o dono. Eu fugi. Fugiu? Para lavar roupa numa lavanderia? Perguntou, sem ironia, apenas tentando entender. Fugi para poder respirar, respondeu ela com firmeza. Lá, eu era uma peça de vitrine. Tinha tudo, menos paz. Ele passou a mão no rosto pensativo. Por que não me contou antes? Porque eu sabia que, se soubesse, tudo mudaria, disse com a voz embargada. Eu só queria ser vista como eu sou, e não pelo sobrenome. Lucas desviou o olhar, o coração dividido entre empatia e desconfiança. E eu fui o quê? Um refúgio? Uma experiência? Ela se aproximou com lágrimas caindo. Você foi o primeiro lugar onde eu me senti livre. Por um momento, o silêncio tomou conta da sala. Clara apareceu na porta do quarto segurando seu ursinho. Tá tudo bem, papai? Lucas respirou fundo e sorriu para a filha. Tá sim, meu amor. Vai dormir. Quando a menina sumiu pelo corredor, ele olhou de volta para Elisa. Eu preciso de um tempo, disse baixo. Confiança para mim é coisa séria. Ela assentiu, chorando. Eu entendo. Naquela noite, ela arrumou suas poucas coisas e deixou a casa em silêncio, sem despedidas. A chuva voltava a cair, a mesma chuva que os havia unido, mas agora soava diferente, como se o céu também chorasse por um amor interrompido. 2 dias se passaram desde que Elisa partiu, e a casa de Lucas parecia diferente, mais silenciosa, mais fria, mas vazia. Clara, que sempre acordava cantando, agora tomava café em silêncio. De vez em quando perguntava, papai, a Elisa volta hoje? E Lucas, engolindo o nó na garganta, respondia com um sorriso triste, talvez, raio de sol, talvez. Mas, no fundo, ele achava que não. Pessoas como Elisa vinham de mundos diferentes, e mundos assim raramente voltavam para o chão. Naquela tarde, o som de um motor caro quebrou o silêncio da rua. Um carro preto, reluzente, parou diante da casa simples.
Lucas olhou pela janela, o senho franzido. 2 homens de terno desceram primeiro, e logo depois, um senhor alto, de cabelos grisalhos e expressão severa. O ar pareceu pesar. "Boa tarde", disse o homem com voz firme. "Estou procurando minha filha, Elisa Monteiro." Lucas sentiu o peito apertar. "Ela não está mais aqui", respondeu tentando manter o tom calmo. "Foi embora ontem à noite." O homem o analisou com olhos frios. "Foi embora?" Repetiu como se a palavra o ofendesse. "Claro que foi. Ela não pertence a este tipo de lugar." As palavras cortaram fundo, mas Lucas manteve o controle. "Com todo respeito, Sr. Monteiro, esse tipo de lugar foi o único que a acolheu quando ela mais precisava." O homem o encarou com arrogância. "E você é quem? O zelador que decidiu brincar de herói?" Lucas respirou fundo. "Eu sou apenas um pai que ensinou à filha o que é decência, algo que talvez o senhor tenha esquecido." O silêncio que se seguiu era pesado o bastante para se ouvir o vento passando. Um dos seguranças deu um passo à frente, mas o homem ergueu a mão, impedindo-o. "Cuidado com o tom, rapaz. Eu poderia acabar com sua vida com um telefonema." Lucas deu um passo à frente também, sem medo. "Pode ter dinheiro, Sr. Monteiro, mas eu duvido que consiga comprar o respeito da filha que o senhor perdeu." Por um instante o olhar do homem vacilou, e então algo aconteceu. Elisa surgiu na calçada, vinda do outro lado da rua, com o rosto molhado de lágrimas e a respiração ofegante. "Pai, por favor!" gritou, correndo até eles. "Para com isso!" O homem se virou, aliviado e furioso ao mesmo tempo. "Então é aqui que você estava se escondendo, nesse buraco?" Elisa ficou entre eles. "Eu não estava me escondendo, eu estava vivendo", disse com a voz firme, mas trêmula. "Você nunca entendeu o que é ser livre, pai. Aqui eu aprendi o que é amor, respeito e simplicidade." "Amor?" O pai zombou. "Com esse homem? Ele não tem nada." "Ele tem tudo o que você nunca teve", rebateu, encarando-o. "Um coração." Lucas tentou intervir, mas Elisa levantou a mão. "Pai, eu não sou mais uma boneca da sua coleção, e se você quer me levar de volta, vai ter que me carregar à força." O homem olhou para ela, o rosto endurecido, depois virou-se com desdém. "Você vai se arrepender", disse antes de entrar no carro. Quando o veículo partiu, o barulho do motor desapareceu na distância, deixando apenas o som da chuva recomeçando. Elisa virou-se para Lucas, os olhos cheios d'água. "Eu devia ter contado tudo antes." Ele balançou a cabeça. "Não importa o que você escondeu, Elisa. O que importa é o que sente." Ela sorriu entre lágrimas. Mas, antes que pudesse responder, algo aconteceu. Lá dentro, Clara começou a tossir, forte. Lucas correu, e naquele instante, o destino deu sua próxima cartada. A chuva havia parado, mas o silêncio dentro da casa era pesado. Lucas estava segurando Clara no colo. O rostinho dela, que antes era tão cheio de energia, agora estava pálido e quente. A menina tossia sem parar, e o som rasgava o coração dele. "Vai passar, meu amor, vai passar", repetia, tentando acreditar nas próprias palavras. Mas no fundo ele sabia que não era apenas um resfriado. Quando a febre ultrapassou os 40 graus, o desespero tomou conta. Sem pensar 2 vezes, pegou as chaves, embrulhou Clara num cobertor e saiu correndo para o carro. A noite era fria, as ruas vazias e as lágrimas embaçavam o vidro do para-brisa. "Aguenta firme, raio de sol. O papai tá aqui", dizia com a voz embargada. Enfermeiros passavam apressados e o som de monitores e vozes misturava-se ao coração acelerado de Lucas. "Senhor, precisamos de um depósito inicial de R$6.000 para iniciar o atendimento", disse a recepcionista sem levantar o olhar do computador. Ele tirou a carteira do bolso. Havia pouco mais de R$100. "Eu posso pagar depois, eu juro. Por favor, ela é só uma criança." A mulher hesitou, mas repetiu o protocolo. "É política do hospital, senhor." Lucas sentiu as pernas fraquejarem, segurou a bancada e olhou em volta, desesperado. "Por favor, alguém, ajude minha filha." Foi quando uma voz firme e familiar ecoou atrás dele. "Eu cubro tudo." Ele se virou devagar. E lá estava ela,
Elisa. Com os cabelos molhados, o rosto cansado e os olhos cheios de emoção. Ela entregou o cartão à recepcionista e disse sem tremer: "Coloque todas as despesas no meu nome." Lucas ficou imóvel, o peito apertado. "O que você está fazendo aqui?" sussurrou surpreso. "Cumprindo uma promessa", respondeu olhando para Clara, que agora era levada para atendimento. "Você cuidou de mim quando eu não tinha nada. Agora é minha vez." Alguns minutos pareceram horas. Até que o médico apareceu com um sorriso tranquilo. "Sua filha vai ficar bem. É uma infecção viral, nada grave. Vamos mantê-la em observação, mas ela está fora de perigo." Lucas fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. Elisa respirou aliviada, levando a mão ao coração. "Eu achei que ia perdê-la", disse ele num sussurro. "O amor verdadeiro não se perde, Lucas. Ele só se reencontra", respondeu com doçura. Mais tarde, já na enfermaria, Clara dormia tranquila. A luz fraca do corredor iluminava o rosto sereno da menina. Elisa sentou-se ao lado da cama e Lucas ao lado dela. Por um instante, o silêncio era confortável. "Eu não sei como agradecer", murmurou ele. Ela sorriu de leve. "Não precisa. Você me ensinou tudo o que o dinheiro não pode comprar." Lucas a olhou com um brilho nos olhos que ela não via há muito tempo. "Eu pensei que tinha te perdido para sempre." "Às vezes a gente precisa se perder para entender onde é o nosso lugar", respondeu ela, encostando a cabeça no ombro dele. Naquele instante, o barulho dos monitores pareceu desaparecer. Só restava o som suave da respiração de Clara e o sentimento de que, de alguma forma, Deus havia costurado o destino deles de novo, ponto por ponto, lágrima por lágrima. E naquele hospital simples, duas almas quebradas finalmente se encontraram inteiras. 2 semanas depois, a vida de Lucas, Elisa e Clara já não era a mesma. O hospital ficou para trás, mas o que aconteceu ali deixou marcas, não de dor, e sim de gratidão. Desde aquela noite, Elisa não voltou para a mansão do pai. Escolheu ficar, não por piedade, nem por fuga, mas porque, pela primeira vez, tinha encontrado algo que nem todo o dinheiro do mundo podia comprar. Um lar que a amava de volta. As manhãs agora começavam com um cheiro de pão fresco e risadas. Clara corria pela casa com o uniforme da escola, sempre atrasada, sempre feliz. Elisa preparava o café, cantarolando uma música que aprendeu com Dona Neide, e Lucas, entre um gole de café e outro, só observava, com um sorriso de quem não precisava de mais nada. A casa, antes silenciosa e fria, agora vibrava de vida. As paredes pareciam mais coloridas e o velho sofá, palco de tantas lágrimas, agora era o lugar favorito deles para ver filmes e rir até tarde. Clara, com sua inocência, um dia soltou: "Papai, se a Elisa mora aqui, quer dizer que ela é meio uma mãe também?" O silêncio caiu por um instante. Elisa olhou para Lucas surpreso. Ele sorriu, se aproximou e respondeu: "Acho que é exatamente isso, raio de sol." Elisa segurou a mão da menina emocionada. "Se você quiser, eu posso ser..." Clara a abraçou antes mesmo que ela terminasse a frase. "Eu quero!" gritou, rindo. "Agora somos uma família!" Naquela noite, Lucas ficou na varanda, olhando as estrelas. Elisa chegou com 2 canecas de chocolate quente. "Sabe", disse ela, encostando-se no corrimão, "quando eu era pequena, meu pai dizia que lar era o lugar onde ficavam as coisas caras." "E o que você acha agora?" perguntou ele curioso. Ela sorriu. "Que lar é o lugar onde ficam as pessoas que a gente não quer perder." Lucas ficou em silêncio, tocado. Depois olhou para ela com ternura. "Eu não sou homem rico, Elisa. Não posso te dar luxo." Ela se aproximou devagar
e respondeu firme: "Você me deu o que mais faltava no meu mundo: verdade." Ele segurou o rosto dela com as mãos calejadas e os dois se beijaram sobre o brilho suave das luzes da varanda. Um beijo calmo, cheio de promessas. Meses depois, o pequeno quintal da casa se transformou num sonho simples e bonito. Uma barraca de café e doces caseiros, chamada Doce Esperança. Elisa cuidava do balcão, Lucas preparava as fornadas e Clara distribuía sorrisos e guardanapos para os clientes. Eles não eram ricos, mas eram felizes. Ricos em amor, em risadas, em segundas chances. E todos os dias, antes de abrir a barraca, Lucas dizia a mesma frase: que não falte o essencial: fé, amor e o cheiro de café passando. E no fundo, todos sabiam que o verdadeiro milagre não foi a chuva que os uniu naquela noite. Foi o amor que transformou 3 vidas quebradas em um lar completo.